A primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, né, uma introdução para a gente entender o que é swing trade. Então, talvez alguns de vocês que estão me assistindo agora já às vezes conheçam um pouco, né, talvez nem opere, mas já tenham ouvido falar. Outros já até provavelmente tenham feito alguma operação e outros não conhecem, né, e não sabem o quanto está aí uma maneira formidável de operar. Então vamos lá. Primeira coisa, assim, o que é um swing trade, tá? Qual que é a diferença de swing trade com day trade? Então, é o que a gente vai falar aqui. Primeira coisa, o swing trade, a primeira definição é que o day trade é uma operação, né? O swing trade é uma operação não day trade, tá? Porque o que é uma operação day trade? Uma operação day trade é aquela que abre e encerra no mesmo dia, tá bom? Então, não tem liquidação. Liquidação aqui na Bolsa Brasileira ela é feita, né, de um dia para o outro, tá bom? Então, por definição, uma operação swing trade ela tem que ter mais de um dia de duração, tá bom? E quanto tempo ela dura? Tá? Não existe um prazo exato, né? Uma operação de swing trade ela pode durar dias, semanas ou até meses. Então, tudo vai depender da forma como você vai conduzir essa operação, tá bom? Então, a única coisa, ela tem que durar mais de um dia, tá bom? E aí entra até uma vantagem, né? A gente não está falando ainda das vantagens do swing trade, mas acaba que já vem uma, né? Quando você tem uma operação de swing trade ou uma operação não day trade que dura mais de um dia, você já tem aí uma redução do imposto de renda. Então, o imposto de renda que era 20%, né, que é 20% no day trade, para o swing trade, né, ou para uma operação não day trade, ela já reduz essa taxa para 15% e você só começa a pagar a partir do momento que você faz vendas, né? Você encerra ou abre operações, encerra operações compradas ou abre operações vendidas, né, acima de 20 mil por mês. Tá bom? Até esse limite você está isento. Então, essas vantagens de R aqui, mas ainda vamos voltar um pouco na parte de conceito. Daqui a pouco vai ter uma aula específica só para a gente falar das vantagens do swing trade. Tá bom? Então, a primeira parte é essa, conceitual. Tá? E o que consiste a operação do swing trade? Tá? A operação ela é feita através da análise gráfica, né? Através da análise gráfica a gente vai procurar zonas de suporte, resistência e tendências de preço. Tá? Tudo isso é feito em gráficos de maiores duração. Né? Então basicamente a gente aqui olha gráfico diário, né? Toda tomada de decisão nossa no gráfico diário. Tá? Existem operadores também, até alguns aqui da mesa, mas em menor quantidade, que tomam decisão também em gráfico de 60 minutos ou no semanal. Tá? Não tem problema nenhum, vai um pouco de perfil. Tá? Então são, via de regra, gráficos de tempo maiores e isso vai trazer algumas vantagens que a gente vai falar daqui a pouco. Né? E o objetivo dessa análise e da montagem de operação é procurar ter retorno sobre a variação do preço. Tá? Aqui no slide está principalmente pela retorno. Por que principalmente? Porque no meio desse caminho aí, se você fica posicionado numa época de pagamento de dividendos, por exemplo, você vai receber esses dividendos também, você vai ter direito. Tá? Mas não é o objetivo principal é você especular, vamos dizer assim, né, no bom sentido da palavra, né, essa variação de preço. Tá? Então, se eu estou comprado, eu espero que o ativo tenha uma valorização, né, um ganho de preço, um aumento de preço, para eu poder vender mais caro. Se eu estou fazendo uma operação swing trade na ponta vendida, eu vendo o ativo e espero que ele tenha uma perda de preço, uma desvalorização para que eu possa recomprar ele mais barato. Tá bom? Então eu vou lucrar com a variação de preço se ela acontecer dentro da análise que eu fiz. Tá bom? Vamos mais. Né? E para quem que é indicado swing trade? A gente vai ver aqui que é um leque, né, bem amplo. Tá? Swing trade, nesse sentido, ele é muito acessível. Por quê? Ele é recomendado, né, indicado tanto para pessoas que têm pouco tempo para dedicar para o mercado, quanto para as pessoas que dedicam muito tempo. Nós aqui, todos, na verdade, quase todos aqui na mesa da Sociedade dos Traders são operadores de tempo integral. Né? Lógico que tem alguns outros que ainda exercem mais outras profissões.
né? Mas via de regra, ou estão fazendo ou atuando em outras profissões, ou aqui operando day trade, né? Então são ocupações. E o swing trade, de qualquer forma, ele entra como uma atividade extra. A gente faz ali uma pequena parte do dia, né, que a gente separa, fala, não, agora eu vou parar aqui, vou analisar gráfico diário para montar minhas operações de swing trade, para montar as operações de swing trade aqui da mesa. Beleza? Então, dessa forma, uma outra pessoa que atua em outra área, né, seja qual for, mecânico, médico, advogado, pode também, dentro da sua janela, né, diária ali, de rotina diária, parar e tirar um tempo para analisar os gráficos e tomar decisão, enviar ordens, enfim. Para quem mais? Ele é indicado também para quem já tem um histórico, vasta experiência no mercado de investimento em mercado de renda variável, ou para pessoas também que estão começando agora, que não tem tanta coisa. Por quê? Pelo que a gente viu, a maneira simples de investir, pela simplicidade, né? Quando a gente vai, e a gente vai falar disso aqui nesse módulo, de como a gente opera, principalmente alicerçado em coisas básicas que eu falo, não no sentido simplista, mas de coisas básicas que fazem a base da análise técnica, principalmente teoria de Dow, que a gente vai ver aqui, ela é muito simples. Então, não requer conhecimentos muito elaborados de macroeconomia, de setores específicos, né? Enfim, com análise técnica simples, né? E uma análise do gráfico, entendendo bem, dominando bem o gráfico, a gente consegue tomar bem decisões. Tá? Tomar muito bem as decisões e, né, aplicando toda a disciplina de gerenciamento de risco que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Resumindo, né, para quem é indicado, swing trade é indicado para todo mundo, né, para todos que querem investir em ações, investir no mercado de capitais e né, em busca de bons retornos, né, que o mercado de capitais oferece isso para a gente, né, coisa que a renda fixa não oferece, ainda mais hoje, né, com a Selic, né, no patamar que está. Então, é um conhecimento que o brasileiro precisa adquirir, né, e da maneira correta, lógico, né, que como a gente falou aqui, com gestão de risco, enfim, coisa que a gente vai ver aqui. Mas é uma oportunidade imensa que não pode ficar de fora para quem quer investir, né, e ter mais uma forma de investir, mais esse recurso, né, essa carta na manga para fazer seus investimentos. Tá bom? E uma coisa muito importante do swing trade é isso aqui, ó, tomando as suas próprias decisões. Isso aqui é muito importante, né? Porque no final das contas, a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você mesmo, né? Então, tomar as próprias decisões, não terceirizar isso, é muito legal, ainda mais quando você começa a gostar do mercado, né? Quando você entende, começa a dominar e começa a ter retorno. Então é formidável, né? Acaba, a gente brinca aqui que tem que tomar cuidado para não virar até um vício, tá bom? Bom, quando fala de swing trade também eu adoro mostrar essa imagem aqui, é uma imagem que eu achei muito legal. Se eu não me engano, ela é de 1929 e essas mulheres estão numa aula de educação sexual, né? Então essa é cara de espanto, né? E, na verdade, isso é me lembra muito a cara de espanto, né? A quebra de paradigma que foi para mim, quando eu investia só em renda fixa e vi que existiam outras formas, né? Na verdade, eu já sabia que as ações existiam, mas eu tinha muito receio de que era muito arriscado, tal, por falta de conhecimento, né? E quando você começa a adquirir conhecimento e saber dessas ferramentas, você fica, pô, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Ou porque eu nunca parei para buscar mais informação sobre isso antes, tá bom? Então, essa mesma cara de espanto, né? E a gente vai ver o porquê disso aqui nesse módulo, tá bom? Aqui, vamos parar aqui para a primeira aula e já já na segunda aula eu volto para a gente falar mais sobre as vantagens do swing trade, tá bom? Até já!